começando mais um programa e hoje nós temos um ilustre convidado e ele vai falar aí sobre a vida dele. Mas antes de apresentá-lo, eu quero agradecer hoje o nosso querido Bianchi, o Ari, que está nessa turma aqui, coordenando os trabalhos da Band, na Voz do Trabalhador. E hoje nós temos um diretor, queridos, é isso aí, um diretor, está lhe dando o comando, que é o Dr. Anderson Souza, o nosso advogado interplanetário, porque ele sabe todas as notícias ao mesmo tempo, ele não dorme. Então, ele também está aqui auxiliando o programa Voz do Trabalhador. E hoje, como eu já havia dito, nós vamos começar com um ilustre convidado. Agora, ele é muito conhecido na cidade, é um advogado, não estou puxando o saco para a nossa categoria, não. É que ele foi um trabalhador aí, eu até brinquei com ele, seria um dos advogados milionários para sair na Veja, mas não deu muito certo, né, Coelho? É verdade. Aquela ação não foi, mas ele também vai contar. E agora ele vai contar um pouquinho da vida dele. Coelho, você, família, você é daqui de Santos, quanto tempo você está na profissão? É uma honra te receber aqui. E aí você pode começar, fique à vontade. Tá ótimo, então, bom, obrigado pelo convite, né? Olá a todos aí que nos acompanham aqui presencialmente, tem o nosso diretor, Anderson, que é um amigo aí de longa data, né? E quem nos assiste de casa. Sim, eu sou morador de Santos, só morei em Santos. Você nasceu em Santos, né, Nascido Coelho? em Santos, trabalhei sempre em Santos, né? Me formei em Santos e de Santos, aí sim, eu tenho uma militância, aí eu milito na parte trabalhista, como você bem sabe, no direito sindical, que é algo bem difícil, que a faculdade nenhuma, menos de 100 faculdades no Brasil tem a matéria de direito sindical. Sim, você vai aprender depois. Então, aprende na marra, né? A gente não forma juízes de direito sindical, promotores, nem tão pouco advogados. Nós somos forjados, né? Você também, forjados na luta, né? Sim. Então, e na verdade essa é a história daqui de Santos hoje. Eu advogo para 3, 4 sindicatos no Rio de Janeiro. Mas calma, advogo para sindicato calma. Ele já não começou assim Nordeste. grande, não. Peraí, ele tem que falar a verdade. Ele falou para mim que ele trabalhou informalmente com o pai dele, começou cedinho lá, ajudava o pai dele, né, num bar, é isso que você falou? Não, era sim. Um bar? Olha só. Onde era? Vamos falar essa parte. Em Mongaguá. Na verdade, Em Mongaguá? Meu pai, ele tinha uma transportadora em Santos, mas a transportadora na época lá do Sarney, todo mundo quebrou. Quebrou. E todo mundo teve que se virar. Essa é a grande realidade, né? Sim. E efetivamente, eu trabalhava desde entregar IPTU para a Prefeitura de Santos, né? Era sazonal. Que legal. Aí meu pai abriu um bar lá em Mongaguá para sustentar nossa família, nós somos 5 filhos. Opa, uma galerinha. Bastante gente, né? Daí a gente auxiliava. Quando eu completei 17, o ano que ia completar 18 anos, eu me alistei no quartel, acabei servindo aqui na frente, no BC, né? Servi o quartel. E dali eu já entrei na faculdade de Direito. Fui fazer estágio, fiz estágio em grandes escritórios, fiz estágio na Codesp. Que aí de onde você conhece? Essa Codesp, onde eu conheço o doutor Anderson. O Anderson já trabalhava na Codesp, né? Que legal, que legal. Aí dali foi aperfeiçoando no direito, logo que me formei, resolvi abrir o escritório, porque veja bem, olha, não tinha esposa, eu poderia arriscar naquele momento, né? Sim. E na verdade eu abri o escritório e deu tudo certo, né? Daí aos pouquinhos deu tudo certo assim. Não é fácil a vida do advogado, ainda mais do advogado recém-formado, e não era fácil há 20 e poucos anos atrás, quase 30, né? Então, Na verdade. Vamos falar assim, não vamos falar em décadas. Vamos colocar algumas décadas. Olha só o que eu fazia. Eu é fácil. Circulava as sociedades de melhoramento de bairro, lá do Jardim Rádio Clube, do Jardim Castelo, lá do Zona Noroeste, e em Santos também, da parte central, da Vila Matias. E eu prestava assistência jurídica gratuita nessa sociedade de melhoramento. Então, o que eu fazia? Eu ficava no escritório até às 6 horas. Às 6 horas eu pegava o ônibus, aquele 155, 154, que vinha para cá, né?
parava lá no ponto final do Jardim Rádio. Pois, agora você falou disso, eu também tinha um colega e eu fui fazer a parte trabalhista, era lá na Cidade Náutica, também tinha que pegar um ônibus, que eu morava aqui para a Ponta da Praia, é verdade. Então. Que a gente vai digamos que é mais afastado, para você poder fazer uma clientela e sendo mais conhecido. Não tem conquista sem luta, né? Não tem conquista sem luta. Sim. No meu caso, eu não tinha pai advogado, não tinha ninguém assim, ascendente, ninguém era advogado, né? Poder começar. Me auxiliou muito. Se não fosse meu pai, eu não seria metade, eu não seria 1/10 do que eu sou hoje, né? Sim. Porque, na verdade, os pais da gente têm essa função, lógico, né? Em que eu homenageio hoje. Na verdade, ele já é falecido, mas dia após dia estava dando aquela força, aquele incentivo, e falando bem do filho, né, para as pessoas, né? Fazendo merchan, olha, dava o cartão, olha, meu filho é muito bom, vá conversar com ele. É claro, né? Mas pai pode. Pai está no estatuto da OAB que os pais podem fazer a propaganda para a gente. Claro, com certeza. Aí, dali com muita luta sempre, né? Aí teve uma rescisão em massa aqui nas travessias litorâneas de todo o estado de São Paulo. E eu fui agraciado e peguei uma ação que eu peguei, outros advogados tinham entrado e não tinham ganho. Eu dei sorte, peguei os juízes, não que fosse melhor, mais empenhado que qualquer um dos meus colegas, e eu ganhei a ação, daí teve aquela rescisão em massa, aí todo mundo foi para o escritório. Que legal. Aqui das travessias litorâneas, aí foi o primeiro start. E o sindicato, 2 sindicatos de marítimos nacional, me contrataram pela categoria, pela força da categoria aqui de Santos. Bacana. É o Sindicato Nacional dos Marinheiros e Moços de Máquinas, que é o Sindifogo, lá do Rio de Janeiro, e o Sindicato dos Marinheiros Moços e Marinheiros, só que de Convés, também tem sede no Rio de Janeiro e abrangência nacional. Aí tiveram várias demandas que começaram a aparecer a nível nacional, marítima, que pelo trabalho executado aqui, eles começaram a pontuar, a passar para que eu patrocinasse aquelas ações tão importantes, né? E atrás dos sindicatos, já entrei um pouquinho onde talvez não fosse para entrar, mas na verdade daí hoje eu advogo também para o Sindicato dos Oficiais da Marinha Mercante, também com sede no Rio de Janeiro. Sindical, né? Que é legal isso. Aí você foi mesmo focando porque o teu escritório dele hoje é grande, mas aí você foi focando bem nessa área sindical, pegando arregimentando, ele está regimentando os sindicatos. Na verdade, olha só o que acontece. Os sindicatos, se você for pegar as datas importantes hoje do nosso calendário, elas estão relacionadas a algum movimento de classe. O Dia do Trabalho. Sim. Trabalhadores assassinados nos Estados Unidos, o Dia da Mulher, né? Sim, todos. Queimadas. Sempre ligados. Ou seja, então não é minoria, porque hoje a gente fala dos escravos, dos pretos. Antigamente ela permitia até o assassinato de pretos, porque falava que não tinha alma, então não tinha problema, né? Isso há muito tempo atrás. Sim. Então, na verdade, o que vai acontecer com... E nós sempre fomos perseguidos. Eu me incluo nesse rol, né? A gente sempre foi perseguido. Napoleão mandava cortar a língua dos advogados. Hitler fala assim, olha, quem for contra o Holocausto, o escritório que está falando muito, queima os escritórios de advocacia. Sim. Né? Mussolini é a mesma coisa. E olha, vou te falar que hoje advogado de sindicato e sindicalista estão querendo queimar. Você vê que hoje, e eu acho que é até legal a gente falar esse tema, né, que ele falou, o que a gente vai falar? E é isso aí, o direito sindical. Por quê? Hoje a propaganda, principalmente do nosso presidente anterior lá, era totalmente, né, contra sindicatos, sempre uma luta, e até hoje, atacando sempre os sindicatos, dizendo que os trabalhadores não precisam dos sindicatos, querendo sempre extinguir. E muitas categorias, nós sabemos, evidente, como todos os segmentos, tem os que são fraudulentos, mas tem os sindicatos que trabalham e, como você mesmo falou, são sempre os ativistas, são as pessoas que estão ali na frente brigando pelos direitos, né? O doutor José Henrique Coelho. Não, olha só, a minha visão com relação, eu falo de governos passados, e isso acontece não só por parte do governo, mas eu acredito que, como sociedade, o nosso erro é na origem. E eu vou te explicar por que o nosso erro é na origem. Porque, talvez a palavra já seja forte, mas a gente elege quem nos odeia.
A gente elege hoje quem nos odeia. O sistema judiciário, ele é feito para quem o integra, até a nível de STF, para quem odeia a gente. Por que eu digo isso? Quem que é um ministro do STF? Quem é um juiz? É alguém que teve capacidade, não estou tirando mérito de ninguém, de fazer o estudo. Hoje, indicação no STF tem que ter contato com empresários, lobby, né? Sabe como é que funciona? Ninguém, não chamam um representante do motoboy que estudou em Direito e é perfeito, é dinâmico para uma carreira do STF. Então, na verdade, o nosso erro é na origem. A gente tem que pensar, para pensar em mudança na frente, nós temos que mudar isso, né? Por que a gente está votando? Porque a gente tem um sistema judiciário cujo qual, né, a gente está colocando quem odeia a gente, né? Então, não querem que o advogado sindical, que o advogado até trabalhista, né, e o trabalhador como um todo, eles melhorem e tenham um patamar e tenham aqueles produtos do capitalismo que eu quero ter, que todo mundo tem, né, que todo mundo almeja ter, não é que todo mundo aqui tem. Então, eu acho que é bem complicado a nossa sociedade, porque a gente está votando em quem quer matar a gente, em quem odeia a gente. Veio a questão da própria contribuição, né, que a gente tinha conversado ali, a parte sindical, né? É bem complicado, né? E o Anderson passou a matéria, filas imensas junto aos sindicatos para retirar qualquer tipo de contribuição, levar cartinha. Exatamente tá se desligando, né? As pessoas ficam se desligando, mas acho que também orientadas para que todos sejam empreendedores, todos PJs. Nós, como diz o ministro Dino lá, seremos uma nação de pejotizados. Todo mundo vai querer ser PJ. Então, é importante falar isso, né? Falar dos ministros, do Dino, dentre outros, né? O Dino talvez seja uma tábua de salvação, mas é uma tábua isolada no meio de um oceano, onde tem embarcações grandes aí que permitem com que ele acabe não sendo vencedor nas suas teses. Mas o que eu vejo? A aposentadoria de quem está lá em cima, os salários dos ministros do STF, tudo veio da luta do trabalhador. Tudo, todo direito. A jornada de trabalho, o encurtamento de jornada de trabalho, que era sol a sol, as mulheres que trabalhavam em carvoaria junto com criança, tudo isso vem da conquista social, né? Da luta social. E quem está lá em cima, na verdade, esse histórico já aconteceu há tanto tempo que ninguém lembra mais disso. Entendeu? E por não lembrarem mais disso, aí o que está acontecendo? Então, estão entrando num sistema naquela roda, né, que não consegue ser os professores, né, que teve essas filas. Mas olha só, ticket de refeição, conquista sindical, né? Participação nos lucros. Participação nos lucros. Inclusive, tantas outras negociações. Muito pagamento, percentual de horas extras. Percentual de hora extra, abono, às vezes, em dobro de férias, gratificações. É tudo construção sindical. Então, se você pegar um olerite de um trabalhador, eu estou supondo que metade do olerite é conquista que está no sindicato, não é aquilo que está na CLT. Aí, aquele percentualzinho que faz tanta falta para a entidade sindical, como eu te disse, eu não conheço a fundo essa questão dos professores para ver o que acontece. Nós vamos ter que fazer um break, viu como é rápido? Não, já passou. Agora, nós estamos aqui, já falamos um pouco da vida do doutor José Henrique Coelho, um advogado aqui muito conhecido na nossa cidade. E ele hoje veio trazer um assunto importante, que é esse mundo sindical. Nós estamos vendo os sindicatos aí serem afrontados, né? Estão ferindo aí, né, uma das principais trincheiras que nós temos de defesa dos trabalhadores, mas muito por falta até de conhecimento de muitos, né, doutor? Por isso que a gente está aqui falando os benefícios que muitos estão lá indo apresentar, né, a sua discordância, querendo sair, mas eles vão ser beneficiados, como o doutor estava falando no primeiro bloco, PL, hora extra, estabilidade, muitas vezes, principalmente para a mulher, gestante, enfim, vários benefícios que estão lá nesses acordos, nessas convenções coletivas, né, doutor Coelho?
Claro, toda a categoria, ela do arcabouço legal ali do contrato de trabalho, não é única e exclusivamente na CLT. Ticket de refeição, por exemplo, é algo que não está na CLT, né? Sim, bem Cesta lembrado, básica não está na exato. CLT. Sim. A obrigatoriedade do plano de saúde não está. Acúmulo de Sim. função, tem muita categoria que não está Sim. na CLT, né? Sim. E daí vai. Então, o que a gente nota, eu advogo não só para os sindicatos marítimos, mas eu advogo para o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação. Que tem uma visão ampla de todas essas categorias e os benefícios que as convenções e os acordos têm. Trabalho para o Sindipetro, eu trabalho para o Sindipetro do Litoral Paulista, que é aqui de Santos, para São José dos Campos, tem algumas demandas com ele, para Pará, Amazonas, lá longe, em Urucu, eu faço algumas demandas para ele, e Sergipe, Alagoas também. E sou advogado da Federação Nacional dos Petroleiros, com sede no Rio. Então, o que a gente nota? Que se pegarmos o holerite de um trabalhador, talvez mais de 50% seja de ganhos pelo sindicato, que não estão na CLT. Exato. Aí eu vejo com muita tristeza. E beneficiando, lembrando bem, beneficiando toda a categoria. Mesmo os que estão indo lá pedindo para que não seja mais descontado nada. Então, está beneficiando todo o trabalhador. Então, beneficia a categoria como um todo. Aqueles que, por algum motivo, vão lá e faz a oposição para não dar esse percentual que é tão importante para o sindicato manter suas atribuições. Dentre as atribuições, a contratação do corpo jurídico, né? Que pode fazer até dissídios coletivos e tudo mais. Sim. E em detrimento de uma narrativa que o capitalismo, eu falo capitalismo, mas eu não sou comunista, eu nem sei, na verdade, eu nem sei como que eu me identificaria. Que eu sou hoje, né? Eu nem sei. Porque na verdade a sociedade nos rotula, né? Então tem pensamento que eu alinho com uma área, daí eu vou num grupo, falo, de direita, daí eu vou no outro, de esquerda. Centro, direita, esquerda, meia, direita e centro, eu sou tudo ao mesmo tempo. Então, eu sou pró-trabalhador, mas às vezes isso não quer dizer que você seja de esquerda ou de direita, só um parênteses, né? Mas o sindicato tem essa prerrogativa muito bonita e eu já vi uns debates de falar assim, não, então só beneficia quem for associado e quem não desiste, porque os outros não querem, né, financiar o sindicato. E, na verdade, eu já até conversei isso uma vez com o doutor Anderson e falei assim, olha, eu sou totalmente contrário a isso. Tem que beneficiar todo mundo, porque tudo que é ganho na luta sindical, nós temos que usufruir. Se é para todo mundo, nós vamos ter que beneficiar todo mundo. É para a categoria como um todo, né? Se a categoria reconhece ou não reconhece, o par a importância do sindicato, é um problema deles. Se eles querem enfraquecer o sindicato, é um problema deles. Agora, tudo que o sindicato ganhou, a gente não pode se equiparar a uma associação que representa só associado. A gente tem que lutar pela categoria como um todo. Exato. Então, eu acho que esse ponto é muito importante na discussão dos sindicatos. Dos sindicatos e do futuro do sindicalismo. Porque, como eu digo, a gente, efetivamente, quem gosta de sindicato? Olha, só para ter uma ideia, da escola do meu filho, não vou falar qual é o nome, mas a escola do meu filho falava assim, olha, profissão dos pais, fala qual a profissão do pai, para vir aqui e falar na escola. Ela fala assim, tá bom, coloca lá. Advogado sindical. Eu nunca fui chamado. E, na verdade, então, por quê? Porque as nossas crianças, nossos filhos e a sociedade como um todo, ela é criada não para pessoa se botar no local daquele outro, né? Na verdade, todos nós somos importantes. Eu sou importante, mas quem trabalha ali varrendo a rua também é importante. Né? E, na verdade, o que a gente vê é que as pessoas se acham acima dessa régua e acabam desrespeitando, ignorando aquela pessoa. Isso vai refletir nas relações sindicais. Né? A gente está vendo aí. O sindicato precisa dessa contribuição. Para o sindicato, ele está no mesmo patamar da empresa para negociar. Né? Aí vai alguém procurar um emprego, trabalhador. A empresa fala, não, vai trabalhar aqui, é de segunda a sexta, das 8 às 18, só que vai ter que abrir uma empresa em teu nome, pejotização. Né? Aí vem um ministro do STF, que não entende nada de direito do trabalho,
que vem dessa cultura ódio do direito do trabalho, como a gente vê nas decisões recentes, né? Sim. E ele simplesmente fala assim, pô, o cara aceitou, falou que queria ser empresário, agora... Então, na verdade, existe uma distorção total do que de fato acontece. A pessoa precisa de dinheiro, precisa sustentar a família, ele vai procurar um emprego e o empresário, entre aspas, que fala, o emprego aqui vai ser nesse formato. Aquelas condições para poder ter o alimento, né? Ele precisa se alimentar, né? Isso, daí vem exatamente isso. Então, essa visualização que tem que mudar. E como é que vai mudar isso? Nós temos que mudar até o ingresso desse pessoal. Não sei, faz por cotas, a gente tem que pensar em alguma coisa que não está certo acontecer o que vem acontecendo. Agora, semana passada a gente estava falando sobre a comissão do Porto, né? Sim. Que vai alterar a lei portuária e tudo mais em detrimento dos trabalhadores. Então, na verdade, como que uma comissão desse nível não foi paritária, né? Então, a comissão é de quem, né? Então, na verdade, eu vi entrevistas e cada vez mais eu me deparo com sindicalistas falando assim, não, mas a greve é uma atitude... Pô, mas a greve, nesse caso, já tinha que ter nascido lá na formação da comissão. Quando viu que o negócio está acontecendo, né, fala assim, não, eu quero participação. Fosse um conversar entre pessoas, não uma imposição. Não uma imposição. É quando você vai ver 90% são empresários, advogados empresários, juristas, mas só da parte do empresariado, 90%. Né? Então, como é que pode querer que aquela comissão, o anteprojeto, retrate o que o trabalhador pensa? Não vai retratar nunca. Né? Então, essa é a questão. O mundo do trabalho, né, ele vive sofrendo ataques diários, né? Principalmente em todas as... você ouve entrevistas hoje, comentei agora com o Dr. Anderson, das pessoas simplesmente só dizendo, olha, são muitas ações trabalhistas e nós temos que acabar com as ações trabalhistas. Né, já foi comprovado, né, doutor, que a maioria das ações que estão ingressando é 40% de rescisão de contrato de trabalho. Ou seja, o trabalhador está sendo mandado embora e está querendo receber o seu crédito. Olha, com relação a essa questão, se pretendesse diminuir a demanda na Justiça do Trabalho, primeiro ponto, o STF, ele não poderia ter reduzido o reajuste do crédito trabalhista. Hoje, eu ouvi de um advogado de banco falando assim, não, doutor, o banco quer que o processo demore anos, porque se eu devo 500 mil para o trabalhador, eu deixo 500 mil que eu vou fazer virar 1 milhão. No seu trabalho não vai chegar a 600. Então, na verdade, eles criaram um mecanismo que é de interesse que permaneça. Do jeito que está. É claro que cada vez mais as demandas não sejam resolvidas, né? E com essa inflação, e com essa taxa aí Selic, né, dos pagamentos que reduziu, quando ele recebeu o dinheiro, que hoje é R$500, é um dinheiro, daqui a 10 anos é para ele tomar um cafezinho ali na padaria. Não, com certeza, não tem uma correção justa e quem gosta disso, o empresário, ele não tem interesse em reduzir a quantidade de demandas judiciais. Então, a gente ouve balelas dos ministros que, eu vou usar aquele termo de hoje, que nos odeiam, pô, né? que odeiam o direito do trabalho, falando que a culpa é do trabalhador. Não é do trabalhador, paga direito, seja mais justo, que a justiça seja mais célere, né? O Coelho, o doutor José Henrique, ele vai voltar. Gostamos aí dessa. Olha, está uma cultura do ódio ao mundo do trabalho, ao direito do trabalho. Mas nós, o trabalhador aí, vai ficar atento no que está acontecendo, vai prestar atenção e vai começar a procurar os seus sindicatos para se filiar e defender, sim, os direitos que foram conquistados aí com muita luta. Meu querido, eu te agradeço. Mas você viu como é rápido? Acabou nosso tempo, né? Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu não tô... E você vai virar parceiro aqui, vai estar sempre aqui falando com a gente no programa. Que seja. Vai ser um prazer estar com muito vocês obrigada, aqui. Viu, de vez em quando, podendo contribuir com uma visão, talvez, às vezes diferente, né? Não, mas do que muito o mundo aí fora vê, mas é uma visão, né? Bom de ouvir que o direito sindical, né? Não só sindical, mas que o escritório dele aí atua há muitos anos e está enfrentando dificuldade. Mas é isso aí, nosso tempo acabou. Voz do Trabalhador. Até a próxima
semana.